E aí, pessoal, como vocês estão? Agora que passou o concurso da Câmara dos Deputados, estava precisando replanejar meus estudos e pensei que pudesse ser uma boa razão para gravar um vídeo novo, compartilhar como que eu estou fazendo, quais concursos eu vou mirar, como que eu vou organizar minha rotina e quem sabe, se você quiser comentar também como que você está fazendo para a gente trocar dicas, boas práticas, eu testar coisas novas também, acho que é uma boa razão. E também nesses últimos dias aconteceu algo legal. Eu recebi R$ 400 do Google AdSense e quis compartilhar, porque às vezes você cria conteúdo ou tem interesse sobre o assunto e acho que pode ser interessante também. Acho que já sobre os R$ 400 dá para perceber que meu canal é um canal pequeno, né? Eu comecei a postar vídeos, né? Criar conteúdo aqui no final do ano passado, né? No final do ano passado, 2025, depois que tinha passado o concurso da Controladoria Geral do Estado de São Paulo. Eu falei, acho que vai ser uma boa razão para ganhar mais constância. E ao explicar também, a gente consegue absorver melhor o conteúdo e tem sido ótimo para mim, assim, acho que eu tô conseguindo estudar melhor ao saber que, sei lá, às vezes outras pessoas assistem também, outras pessoas acabam motivando a gente e focar em como me fazer compreendido, né? Então acho que isso ajuda bastante. Mas eu já tinha feito isso antes, mesmo antes de. Tô fazendo isso antes de passar num concurso, né? De ser nomeado e ser empossado, né? Mas quando eu estava no ensino médio, eu cheguei a criar um blog de dicas de exatas, com esse intuito também de ajudar outras pessoas, até dar dicas para vestibular antes mesmo de passar no vestibular, mas eu tendo a ser uma pessoa que não desiste fácil, assim, bastante obstinada. Eu falei no ensino médio, eu falei, eu quero passar na USP ou no ITA, e eu estudava, assim, bastante por conta, né? Então eu fazia ensino médio de manhã, ensino técnico à tarde, e aí no terceiro ano eu ganhei uma bolsa integral para um cursinho aqui em São Paulo, e aí eu estava de domingo a domingo, e eu criei esse blog para dar dicas de exatas, e, enfim, era um blog que tinha algumas visitas, aí comecei a responder algumas perguntas no Yahoo Respostas para ajudar outras pessoas. Às vezes eu colocava como fonte meu blog, né, e as pessoas acessavam. E em determinado momento ele deu uma viralizada, porque era a época assim, 2008, 2009, 2010, começou a mudar o Enem, e nas primeiras edições do Sisu, eu não sei se agora ainda continua assim, né? As notas de corte elas sumiam, então você colocava a sua nota no Sisu e a nota sumia depois, você não sabia qual que era a nota de corte para se planejar no próximo ano. E aí eu comecei a gravar essas notas de corte, coloquei no ForShare, é como se fosse colocar num Drive hoje, para as pessoas baixarem, verem qual que era a nota do ano anterior. E sempre na época do Enem ele começou a ter muitas visualizações. Eu vou até compartilhar, achei aqui as visualizações, eu coloquei o AdSense no blog, e ele no blog chegou a ter mais de meio milhão de visitas, né, desde que eu criei. E eu cheguei a ganhar o dinheiro com ele, só que aí depois eu abandonei, depois que entrei na faculdade. E para você retirar o dinheiro na AdSense, você precisa ter no mínimo US$ 100. E acho que eu já tinha feito um saque, e esse segundo saque, né, eu acabei abandonando, ele estagnou, depois não teve mais tantas visitas, e eu também acho que parei de mexer, aí deu algum problema no rastreamento da AdSense, e no link do blog também. E aí eu estagnei em US$ 76, e eu nunca consegui retirar isso. E agora, com esse negócio de canal do YouTube, eu vi que se a pessoa pedir para encerrar a conta e tenha no mínimo US$ 10, o Google paga. Eu recebi esse dinheiro, eu pedi em janeiro e recebi agora em março. Enfim, só curiosidades. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco sobre, rapidinho, né? Sobre essas coisas do blog. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então, aqui é a minha página do AdSense, tá? Então, uma vez que você monetiza um canal ou um site e tudo mais, você tem os anúncios lá. Aí ele vai juntando dinheiro, né? Então aqui, eu acho que eu tinha um outro e-mail, aí eu passei para cá, aí quando eu passei eu tinha um saldo de US$ 37 em 2013, e aí acho que foi subindo, nunca mais mexi nesse blog, né? Estagnou em 78 dólares. Esse daqui é meu blog, né? Contador de visitas, quase batendo 700 mil, mas eu nem mexo mais nele. E aí, postagens populares, notas de cortes do 2012. E aqui as visualizações, né? Então, eu cheguei a ter mês aqui com 40 mil, praticamente, visualizações. E acho que nessa época que eu já tinha feito um saque de US$ 100. E aí, depois que começou a cair, e eu entrei na faculdade em 2000 entrei na faculdade em 2011, isso, entrei na faculdade em 2011, mas aqui eu não atualizava mais, foi só as pessoas das outras edições do Sisu acessando. E aí eu não mexi mais,
E foi juntando esse dinheiro só de deixar parado. Então, enfim, às vezes a gente tem algumas coisas na mente, né? E elas acabam acontecendo muito tempo depois. E aqui só para provar, né, que foi feita a transferência, né? Então aqueles US$ 78 acabou caindo na minha conta, né? Por IBAN, né? Você passa o número do seu identificador de conta internacional. E aí acabei recebendo quase R$ 400. Já dá para pagar uns concursos a mais aí, sei lá. Mas bom, esse não era o tema principal do vídeo. E aí, que concursos, né, eu pretendo fazer agora? Acho que eu vou voltar rapidinho para minha câmera. Acho que como eu já tinha comentado em outros vídeos, né, meu foco principal é a área de controle. Então eu tenho estudado para, acho que como concursos iminentes aí para sair, tem o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que está previsto para sair esse ano. E acho que é um curso bem bacana, acho que esse vai ser meu foco principal no momento. Não é para auditora, é para analista. O salário é um pouco menor, mas é excelente. Acho que uns R$ 14.000. E a jornada de 30 horas. E ainda tem adicional de você ter segunda graduação e ter especialização, que eu estou terminando uma pós agora. Terminei o bacharelado em filosofia em 2024. Então acho que isso é bem atrativo para mim. Eu super vou prestar quando sair. Um outro, como eu sou de São Paulo, né? Tem o Tribunal de Contas do Estado. Eu fiz o concurso do TCE São Paulo no passado, mas eu fiz sabendo que eu não poderia assumir se eu passasse, então eu acabei não estudando muito, porque era só na lei do cargo, e muitos tribunais de contas têm isso, eles acabam restringindo áreas, né? Então, das engenharias, eles só aceitavam engenharia civil. E nesse, eles criaram um novo cargo chamado DIP, Auditor DIP, esqueci o que significa, e vão ter 12 vagas para as engenharias. Agora, quais engenharias? Não sabemos. Saiu alguma live no Direção Concursos, eu posso deixar na descrição, do Dimas Ramalho, acho que é o vice-presidente do TCE, falando que a ideia é que outras engenharias possam prestar. Espero que a engenharia química possa prestar e pode ser algo bem interessante aí. Acho que tá para sair também o edital ainda esse ano. E se aparecer, eu puder, mesmo que eu não possa assumir também, seja só outras engenharias, eu acho que eu vou fazer para treinar, porque é da área de controle, e enfim. E outros concursos aí que talvez saiam esse ano, ano que vem, do TCU e da CGU. Então acho que são esses meus planos aí para os próximos passos de estudos. E aí, voltando para minha organização, então eu peguei o último edital do TCDF e coloquei aqui as disciplinas que caem. Então, a prova de conhecimentos básicos, conhecimentos específicos 1, conhecimentos específicos 2. Não pretendo estudar pré-edital para coisas específicas, então lei orgânica, regimento do Distrito Federal e outras coisas que caem especificamente para esse concurso, porque eu não sei se no novo vai cair também, então sobre política para as mulheres e direito previdenciário. Eu pretendo seguir no básico e ir melhorando, né? Então, os direitos, né, constitucional, administrativo, AFO, administração geral, gestão de contratos, que seria o equivalente a licitações e contratos do último concurso, e continuar lapidando assim, estatística, matemática financeira, dados. E eu pretendo acrescentar contabilidade aplicada ao setor público e auditoria governamental, que está relacionada ao controle da administração pública, mas é uma matéria bastante importante aí para a área de controle. Então eu peguei essas matérias do último edital, aí eu verticalizo no edital, vejo os tópicos que ele costuma cobrar, e aí eu tenho uma planilhazinha onde eu organizo os meus dias, né? Então isso ainda está em ajuste, né? Eu sempre vou tentando fazer mais ou menos assim, então eu coloco umas 2 matérias, o que tem funcionado para mim, né? Que eu trabalho das 8h30 às 7h30, das 8h30 às 5h30, 6 horas, né? Aí vou para academia às vezes, e aí acabo conseguindo estudar 2 matérias de noite, e vou tentar incluir pelo menos todos os dias algo ou antes de ir para o trabalho ou na hora do almoço, uma parte mais de questões mais curtas, e aí eu coloquei essas matérias que eu comentei aqui, principalmente de segunda a sexta. Sábado e domingo acho que eu vou pretendo deixar mais flexível para revisar. Eu tinha pensado, se eu conseguir estudar 3 horas por dia, já são 15 horas de segunda a sexta. E aí colocar mais umas 5 horas no sábado e domingo, acho que seria um bom plano, assim, se eu conseguir estudar 20 horas semanais. Lembrando que também que eu não terminei minha pós-graduação, é uma especialização à distância.
mas eu preciso ainda fazer tarefas, essas coisas, então eu preciso colocar em algum momento isso aí. Esses números, acho que era só que eu tinha feito uma ponderação com base no último edital, mas pode ignorar. E aí a ideia é, geralmente eu vou colocando a data, né, que eu estudei, quanto tempo eu estudei, para ir controlando, mas tá meio desatualizado isso aqui é só para mostrar como que eu faço essa planilha. Eu deixei essa planilha, o modelo dessa planilha, num vídeo que eu fiz sobre como eu estudo sem edital aberto, que é bem semelhante, acho que eu tô só refinando como é que eu priorizo mais, organizo com os meus horários, porque não é o mesmo horário que eu vou na academia todo dia, porque às vezes eu faço aula, às vezes eu vou livremente só fazer musculação mesmo. E às vezes eu não vou, né? E aí eu tenho mais tempo para estudar. Bom, acho que era isso que eu queria contar, não tem mais tanta coisa. Que eu tinha aberto também a lei do cargo, desse cargo, Departamento de Instrução Processual Especializado, DIP, que é meio que um novo cargo aberto, então eu não sei se vai seguir a mesma lei de cargo do auditor de controle externo do Tribunal de Contas. Então, de acordo com essa live aí que o vice-presidente fez, ele vai abranger outras engenharias, mas eu só acredito vendo quando sair esse edital, então não vou criar grandes expectativas. E aí também uma postagem no Instagram tava falando que iam ter 12 vagas para as engenharias, ia ter ciências contábeis, direito, ciências econômicas, tecnologia da informação e ciências atuariais. Bom, é isso. Não sei o que vocês acham. Se vocês estão pensando em outros concursos, se vocês mapearam outros concursos da área de controle, ou até mesmo, né, da Câmara dos Deputados. Eu não sei quais são os outros que vão sair. Eu já tendo da Polícia Legislativa. Quais outros vão sair. Acho que se sair um com um edital parecido, eu tendo a prestar também, que foi interessante a experiência, acho que um cargo super bacana, eu super adoraria trabalhar na Câmara dos Deputados. E isso, bons estudos, e agradeço aí se vocês tiverem dicas, sugestões. Eu até ideias de vídeos também, não, acho que como nesse edital do TCDF tem matemática financeira, estatística, dados, acho que matemática financeira ainda acaba não cobrindo aqui no canal, e aprofundar mais estatística, o conhecimento de raciocínio lógico, acho que pode ser útil aí para as pessoas, que é uma matéria que eu tenho mais facilidade. Um abraço, até o próximo vídeo.